Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos mais um capítulo? Vamos mais uma pílula? É mais um presente, é mais uma dádiva, poder ler a palavra de Deus e meditar nela. E estou feliz por hoje, Deus nos dá mais uma oportunidade. Vamos orar, pedir a bênção de Deus e que Ele nos ilumine e nos esclareça. Pai, nós te louvamos por teu amor e bondade, pela tua palavra, pelo teu Espírito e pela tua graça redentora que nos ajuda em todas as ocasiões. Obrigado por tua palavra e nos ajuda com teu Espírito Santo na interpretação. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Vamos lá então. Hoje é Romanos capítulo 3. Nós já lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos, onde Paulo ali, ele faz uma síntese do que o homem se tornou. Ele diz, olha, embora o homem tenha se tornado este ser bestial, entregue às suas paixões, à sua pecaminosidade, entregue a todo tipo de torpeza, e não somente a isso, mas o homem cultua a maldade, ele cultua a própria maledicência. Em uma segunda abordagem, ele fala com os judeus, que eram os que se jactavam porque tinham a lei. Mas ele mostra para os judeus que eles tinham a lei, mas era uma lei apenas de aparência. Eles cumpriam apenas uma aparência da lei, porque os seus corações, eles não praticavam dentro do coração aquilo que a lei exigia. Era uma coisa apenas de aparência, da boca para fora. Então, no capítulo 2, no versículo 16, Paulo, ele diz aqui uma coisa muito maravilhosa, que Deus revelará os segredos do coração dos homens. Não é simplesmente cumprir a lei. É necessário saber o porquê, a motivação daquele cumprimento da lei. E os judeus se jactavam porque eles obedeciam a lei, faziam aquilo da boca para fora. Mas Paulo mostra aqui que existem pessoas dos quais não tem lei, mas são regidos pela lei da consciência, que às vezes o acusa e às vezes o absorve naquilo que eles fazem, e esses segredos serão revelados um dia por Deus. E aqui no capítulo 3, ele fala o seguinte: que vantagem pode haver então em ser judeu, ou que utilidade existe na circuncisão? Muitas. Existem muitas, em todos os sentidos. Primeiramente porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Deus escolheu aos judeus para revelar a sua palavra através dele, para revelar a lei através dele. É uma grande vantagem você ser escolhido por Deus para ser revelado a palavra de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade de alguns judeus não anulam a fidelidade de Deus. Jamais. A infidelidade de alguns judeus não anulam a fidelidade de Deus. Deus é justo e continua sendo justo. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgaria o mundo? Paulo está dizendo aqui, então, alguém pode dizer, se a minha injustiça ressalta a justiça de Deus, então eu estou ajudando Deus. Então eu estou contribuindo para que Deus ressalte a sua justiça com a minha justiça. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. É evidente que não. Mas se alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Alguns já estavam falando que Paulo, aliás, mentindo a respeito de Paulo, dizendo que Paulo tinha dito essa frase aqui: vamos praticar o mal para que possa se sobressair o bem de Deus. E outros ainda pensavam, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus,
Então, por que eu sou condenado por ser um pecador? Olha como a mente humana, ela tende a distorcer a verdade de Deus justamente para não cumprir, para não seguir os seus caminhos e os seus mandamentos. Qual a conclusão, diz Paulo? Estamos nós em posição de vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Paulo aqui passa a régua, ele passa o veredito, falou, não tem uma pessoa. Nem judeu que tem lei, nem gentio que não tem lei, nem quem obedece à lei nos seus rigores, nem quem não tem lei, mas anda regido pela lei da consciência. Ninguém é justo diante de Deus, ninguém. Todos se desviaram, suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Aliás, esta é a maioria das pessoas está mergulhada nesse engodo, nesse engano. Já concluíram que é inútil servir a Deus e que não vale a pena ser fiel, e por isso entregaram-se a todo tipo de paixões, de torpeza. Esse aqui é o veredito de Paulo, de acordo com a visão que ele estava tendo da humanidade naquela época, e pode trazer para os nossos dias hoje que é a mesma coisa. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Ele está dizendo aqui que o que a lei diz, ela diz para que todo mundo se cale, para que todo mundo entenda que não é justo, para que todo mundo entenda que estão sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência da lei. Entenda isso, meu amigo. Você jamais será declarado justo por obedecer à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. A lei existe para encerrar tudo debaixo do pecado. Entretanto, nestes últimos tempos, aqui ele já começa a virar o jogo. Se manifestou uma justiça proveniente de Deus, que não é mais da lei, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, não há acepção, tanto judeus, quanto gregos, quanto bárbaros, quanto gentios, seja quem for. Creiam em Jesus Cristo, através da manifestação de Deus em Jesus, independente da lei, independente de cumprir a lei ou não, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus foi paciente, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, para que na cruz ele pudesse ser justo e justificador. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão de tanto orgulho? Foi completamente excluída. Por qual lei? Das obras? Não, jamais. Ao contrário, pela lei da fé naquilo que Jesus fez. Se fosse pelas obras, Jesus não precisaria ter sido entregue para que pudesse levar a nossa culpa, para que pudesse ser o cordeiro vicário que morre em nosso lugar. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora,
Não é ele igualmente Deus de todos os povos? Deus é Deus do índio, do judeu, do não judeu, do americano, do brasileiro, do polonês. Deus é Deus de todos, do chinês, do japonês. É Deus de todos. É evidente que sim, ele é Deus de todos, do gentil também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, ou seja, os judeus que obedecem à lei e aqueles que não obedecem à lei, mas são regidos pela lei da consciência. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo nenhum. Ao contrário, confirmamos a lei. Então Paulo, às vezes, ele se mostra difícil de entender, mas não é, ele está seguindo uma linha de raciocínio, mostrando a pecaminosidade do homem e dizendo que a lei é boa, porque ela vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. E a graça não anula a lei. Só que ao mesmo tempo, pelas obras da lei, você não pode ser salvo. Você é salvo através da fé em Cristo Jesus. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. E a lei, então, para que serve? Ela serve para encerrar tudo debaixo do pecado. E ela é boa. Ela só não tem poder para salvar. Quem tem poder para salvar é Jesus. Mas a lei é boa. Ela serve para apontar e para nos indicar e para nos direcionar e para nos conduzir até Cristo. Sendo que por mais que eu cumpra a lei, ainda assim não será suficiente que eu me aproxime de Deus, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Porque cumprindo regras eu nunca chegarei e nunca me aproximarei do Senhor. E por que eu cumpro regras então? Por que eu sou obediente a Deus hoje? Não para ser salvo, porque agora eu já sou salvo. Agora eu tenho novidade de vida. Eu sou grato, eu obedeço não para ser salvo, mas eu obedeço em amor. Em gratidão por aquilo que está feito. A salvação é um presente. E a minha obediência é uma forma de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Se eu não tenho essa vontade e essa capacidade de ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, isso significa que essa fé não entrou em meu coração. Isso significa que eu ainda estou distante da graça de Deus. Aproxime-se hoje da graça de Deus. Esse é um capítulo extremamente maravilhoso, e a carta aos Romanos é assim, é meio complicadinha de se entender, mas com calma a gente lendo, o Espírito vai nos esclarecendo. E Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá.